Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Nessa aula eu vou ensinar para você o que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Vem comigo! Bom, observe essa figura aí. Nessa figura nós temos três semirretas. Essas três semirretas, elas formam três ângulos. Quais são os ângulos? Primeiro nós temos AOB, vou colocar aqui do lado, o ângulo AOB. Temos o ângulo BOC, que eu destaquei em vermelho, BOC, e o ângulo maior, que é o ângulo AOC. AOC. Ok? Destacar aqui as cores. O ângulo AOC está destacado nesta cor aqui. O ângulo AOB está na cor azul, certo? Cor azul. E o ângulo BOC está na cor vermelha. Vou colocar aqui vermelho. Inicialmente, o que eu fiz? Eu peguei cada um desses três ângulos e separei. Ok? Então, eu fiz o seguinte. Ângulo AOB, tá aqui. Separei ele. O ângulo AOC, que é o maior, e o ângulo BOC, que é o menor de todos. E agora nós vamos analisar cada um dos pares de ângulos que nós podemos formar, certo? Aqui nós temos a comparação de, primeiramente, AOB e BOC, que são esses dois ângulos, certo? Comparei AOB, que é o que está em azul, com BOC. Esses dois ângulos, eles têm algumas coisas em comum. Quais são? Primeiro, o vértice, o ângulo AOB e o ângulo BOC têm o mesmo vértice, o vértice O, certo? Então, o vértice O em comum. E tem outra coisa, que é a semirreta OB. Observe que a semirreta OB tanto é lado do ângulo AOB, como também é lado do ângulo BOC. Então, temos o lado OB em comum também. Bom, a segunda figura que nós vamos comparar é comparando os ângulos AOB, que é este, e o ângulo AOC. Então, nós vamos comparar esses dois ângulos, certo? E vamos ver o que esses dois ângulos têm em comum. Primeiro, o vértice, novamente, o vértice O em comum, que é o vértice, certo? E novamente nós temos um lado em comum. Que lado é esse? Vamos observar qual desses três lados pertencem aos dois ângulos ao mesmo tempo. Temos aqui OA, é lado comum. OB não é lado comum, é lado somente de AOB, certo? Que é o que está em azul. E OC. OC pertence apenas a AOC. Então, o lado comum aqui é OA. OA ou AO em comum. Já tá aqui. Certo. Agora vamos à nossa terceira e última comparação. Na terceira e última comparação, nós pegamos os ângulos AOB e os ângulos AOC, que agora foi o maior e o menor.
que foi justamente esses dois ângulos aqui da figura, o maior e o menor. Então, vamos comparar. Novamente, nós vamos ver o que esses dois ângulos têm em comum. Vamos ao vértice, né? O em comum. Vou colocar aqui vértice. E qual é o lado comum aos dois ângulos desta vez? É o lado OC. Veja que OC pertence aos dois ângulos. Então, OC é lado comum. Ok. Então, o que nós concluímos daqui? Nós concluímos que, ao nós separarmos 2 a 2 os ângulos dessa figura e compararmos cada um deles, nós vimos que em cada figura formada, cada um vai ter duas características em comum. E essas características são sempre o vértice e um lado. Com base nisso, nós definimos o seguinte: dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum são denominados ângulos consecutivos. Então, nós acabamos de definir ângulos consecutivos. São aqueles que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Então, de acordo com as observações que nós fizemos agora, todos esses pares de ângulos, eles são consecutivos. Por quê? Porque todos têm o vértice em comum, certo? E todos têm um lado em comum. Então, quem são os ângulos, né, desta figura que são consecutivos? Os pares de ângulos AOB e BOC, certo? Vou colocar aqui AOB e BOC são consecutivos. Quem são os outros dois? AOB e AOC, novamente, tem o vértice em comum e um dos lados, que é o A, em comum. Então, AOB e AOC são também consecutivos. E por último, os ângulos BOC e AOC. BOC e AOC são consecutivos. Então, novamente, resumindo, esses ângulos, eles são consecutivos por quê? Porque possuem o vértice em comum, ou seja, o vértice pertence aos dois ângulos, e os dois ângulos têm um lado em comum. E uma vez entendido o que são ângulos consecutivos, nós definimos um outro conceito. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados, aliás, são denominados ângulos adjacentes. Então, ângulos adjacentes, primeiro pré-requisito, tem que ser consecutivos. Segundo pré-requisito, não possuir pontos internos comuns. Como assim? Vamos observar as três figuras, certo? Que nós fizemos para analisar os três pares de ângulos. Observe os ângulos AOB e BOC, que são estes. Em algum momento, o ângulo AOB ou o ângulo BOC fica dentro, digamos assim, um do outro? Não. Ok, então eles não
tem pontos internos comuns. Ok. Agora vamos analisar os ângulos AOB e AOC. Em algum momento, um dos ângulos fica, digamos assim, dentro um do outro? Fica. O ângulo AOB, ele fica dentro do ângulo AOC, ok? Veja que a parte azul, ela fica sobreposta à parte em laranja, que é o ângulo AOC. Então, esse aqui tem pontos internos comuns. E por último, esses dois ângulos têm pontos internos em comum? Sim. Veja que BOC coincide, né, com uma parte do ângulo AOC. Então, esse aqui também tem, esses dois ângulos, né, também tem pontos internos comuns. Então, com base na nossa definição que nós acabamos de fazer, qual desses três pares de ângulos você diria que são adjacentes? Tem que ser consecutivos, os três são consecutivos, né, como nós vimos, e não possuir pontos internos comuns. Dos três pares de ângulos que nós analisamos, os únicos que possuem pontos internos em comum são os ângulos AOB e BOC, que eles não têm pontos internos em comum. Então, nós dizemos que AOB e BOC são adjacentes. Vou colocar aqui. AOB e BOC são adjacentes. Bom, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o seu joinha e se inscrever no canal, hein? Até a próxima aula.